gostaria de orar? Quem poderia orar? This call is now being recorded. Oi? Bom, eu vou orar então. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, graças te damos por esse dia, por tudo. Rendemos nosso coração, mente, pensamentos, sentimentos na tua presença. Venha nos cobrir com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu Espírito Santo. Nos ungir, nos capacitar, nosso coração, nossa mente, para o entendimento da tua palavra. Possamos nos aprofundar no conhecimento de ti e das coisas que são procedentes de ti, Senhor. Nos ajuda a nos fortalecer para esses tempos tão difíceis. Possamos crescer na fé e no conhecimento. Que haja acréscimos da tua parte em nossa vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre Abraão. Opa, agora disparou, está todo mundo vindo aqui. Então hoje nós vamos falar sobre Abraão, certo? Só que a história de Abraão tem um prelúdio aí, que é uma coisa anterior, que era a situação que Abraão estava vivendo. Só vão ver que Abraão não é só um quadro bonito, como Edir Macedo fala que Abraão teve sorte em tudo. Né? Então vamos lá. Vocês vão ver que a vida de Abraão foi bem sofrida também, como toda a vida de um cristão na terra, todo aquele que serve a Deus. Então eu vou postar aqui, deixa eu colocar ativa a tela, tá? Então nós vamos fazer uma leitura bem longa aqui, para poder contextualizar, né, a Torre de Babel. Bom, vocês estão vendo aí, né? Essa torre aí, ela tinha 2.500 metros de largura. Aí, pela proporção aí, ela era mais larga do que mais alta, né? Quando eles começaram a fazer a torre. E pelo livro lá que eu estava lendo, eu não consegui calcular a altura, parece que é 2/3, né? O comprimento de um tijolo, né? É 2/3 da altura. Então, se ela tinha 2.000, porque era 5.433 côvados, a metade, aproximadamente a metade era em metro, né? Então, dá 2.500 metros de largura. Aí você pega e faz um terço de 2.500 metros. Vamos ver quanto é que dá. 2.500 metros dividido por 3. 833 metros. Era mais ou menos aí. Segundo o que está escrito lá. Vamos ver se talvez tenha correção fazendo esse cálculo. Bom, então nós vimos na aula passada a questão da Torre de Babel, que é questionado aí pelos historiadores, se realmente ela existiu e tal, porque não existem resquícios, mas tem os zigurates que são lugares muito próximos, que estão ainda com resquício de construção desses zigurates. Mas a questão é o seguinte, a corrupção estava grande na época, e Terá, ele tem uma passagem aí que eu estou lendo aqui no capítulo anterior, né? Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Ele teve 3 filhos, e parece que tinha 2 filhas de uma outra mulher. Essas gerações de Terá gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló. Então, Ló é filho do irmão de Abraão. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é mais ou menos ali a região da Mesopotâmia, a região do Iraque ali. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, que era irmã dele, mas irmã por parte de pai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã. Então, Harã era filho de Terá, né? E Naor é irmão de Abraão. Significa que Harã casou com a sua sobrinha. Tá? E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló. Né? Olha lá. O que está acontecendo aí? Terá está saindo da terra. Filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vier até
até Harã. Exatamente o nome do filho foi a terra da qual eles puseram o nome, porque o escritor está contando a história depois e está colocando o nome da terra como ficou quando eles chegaram lá. Ficou com o próprio nome de um dos filhos dele, Terá, que foi a terra de Harã. E eles habitaram ali, os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá em Harã. Então, eles tinham uma tentativa de sair lá daquela Ur dos Caldeus, que era uma cidade terrivelmente corrupta. Aí tem as ilustrações de como poderia ser a torre de Babel. E aqui eu fiz uns cálculos também, que eu já mostrei na aula passada, sobre a vida de cada um deles, coisa do tipo. Então, eu vou passar para frente. Aqui é uma outra concepção de como poderia ter sido a torre de Babel e tal. Então, esse trecho que eu vou ler aqui é tirado do livro de Jazé. Tá? O livro de Jazé é mencionado nas crônicas, e ele é um livro da cultura judaica, embora não é um livro do cânon evangélico, né? Mas é um livro confiável, porque ele é mencionado no livro das crônicas, assim como o livro de Enoque, né? E tem o livro dos Jubileus também, que é mencionado. Na própria palavra de Deus é mencionado esses livros. Então, eu vou ler aqui, para vocês terem ideia do que aconteceu mais ou menos depois do dilúvio, né? Que foi o que nós vimos na aula passada. E Cuxo, filho de Cã, né? Cã quer dizer quente, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice e ela deu luz a um filho. E chamou seu nome Nimrod. Está todo mundo vendo a tela aí? Porque se não tiver, me acusem, tá? Às vezes eu estou lendo aqui e estou achando que vocês não estão vendo a tela. Eu gosto de dar uma explicada. Tá. Então, qualquer coisa me acuse, né? Não mande pelo chat nada, não, porque eu não leio o chat, porque eu estou em outra tela, tá? Falem pelo microfone. Bom, então Icush, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma mulher daqueles dias em sua velhice, ela deu a luz a um filho e chamou o nome de Nimrod. Então, o Nimrod é o deus da maçonaria. Que quem não sabe, né? O Nimrod é o patriarca principal da maçonaria. Dizendo naquele tempo, os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar e transgredir contra Deus. Então, aí, depois do dilúvio, começou de novo uma rebeldia. E a criança cresceu e seu pai amava-o de sobremaneira, pois ele era filho de sua velhice. Tá? Então, veja só aí, o Cuxi teve Cã, né? E Cã tomou uma das mulheres naqueles dias, na sua velhice, e teve Nimrod. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi. Então, essa veste de pele, não sei quem assistiu o filme de Noé. Quem assistiu o filme de Noé, esse último que foi lançado em Hollywood? Aí tinha uma cena lá que eles enrolavam uma pele no braço, mas era a pele da serpente. Então Hollywood, né, pega e faz as suas alterações, né? Para ter poder, né? Eles achavam que essa pele protegia e tal, mas não era nada a ver com serpente, tá? Isso aí é coisa de Hollywood. Tá lá no filme de Noé. Eles pegam a pele... Oi, irmão. Oi. Pode falar. Fiquei na dúvida quando eu vi o filme, nessa cena, que ele tira a pele da serpente e enrola. Isso. Você já viu que o judeu tem a mania de enrolar uma coisa no braço e uma caixinha? Tá, já vi. Tá, deixa eu explicar. É o seguinte, é que o Hollywood está satanizando tudo, cara do céu. É pior do que acusar o Bolsonaro. Está satanizando tudo. Então, o que é? Os judeus, eles têm uma tira de mandamentos que eles amarram na testa e amarram no braço, que está escrito lá que... E se você for ler o que está escrito naquele negócio da terra do braço, são instruções para o dia da fuga. Exatamente, irmão. São instruções para o dia de fuga em perseguição. Se você ler o que está escrito. Que os judeus põem uma caixinha na testa, amarra e outra no braço. Não tem nada a ver com pele de serpente, não tem nada a ver. Isso aí é Hollywood estragando a Bíblia, né? Como sempre. Tá? Então, os judeus têm esse costume, eles têm uma tira que vai no braço, e essa tira está escrito lá na tira de couro, eu acho. Está escrito essas instruções aí. Tá bom? Sobre temor a Deus e alguns mandamentos. Então, olha só.
E as vestes de pele de que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dados a Cush. Isso aqui é o escritor de Jasher, do livro de Jasher, que está falando, né? Então, eu acredito que é verdade, porque quando você vai lendo esses vários livros, vai criando contexto, né? Houve uma preservação de uma lembrança do Éden, certo? Essa lembrança do Éden, Eva e Adão tentaram preservar e ensinar para os seus filhos, tá? Para poder resgatar, porque elas esperavam o resgate de Deus. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, olha lá, filho de Jared. E quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu as Matusalém e seu filho. Com a morte de Matusalém, Noé tomou-as, trouxe para a arca, e elas estavam com ele até que saiu da arca. Em sua saída, Ham, que é Cã, né, roubou aquelas roupas de Noé. Então, você veja só que o cara já tinha um comportamento meio perverso, né? Além daquele que ele vai fazer lá depois, quando Noé toma vinho, né? Então, como o DNA humano já estava contaminado, né? Lembram da história, né? Não sei quem está acompanhando aí a história, o DNA humano foi contaminado, né? No começo, Deus não tinha permitido comer nenhum animal. Com a descida dos nefilins, né? Que eles não aplicaram nenhuma vacina do Covid na época, eles tinham uma outra forma de tecnologia, hoje eles vão fazer com Covid, né? Alterar o DNA do ser humano aí para virar outras coisas. Mas naquela época eles alteraram o DNA da raça humana e cruzaram animais, fizeram genética, fizeram todo tipo de maluquice que eles podiam fazer com os filhos dos anjos, né, caídos, com as mulheres e depois com os animais. Foi uma corrupção tão grande que Deus resolveu destruir com o dilúvio. Não foi porque filhos cristãos, né, filhos tementes a Deus, que eram os filhos de Sete, casaram com mulheres não tementes, que eram as filhas de Caim. Não tem nada a ver isso aí. Se fosse por causa disso fazer dilúvio, Deus tinha feito 500 mil dilúvios, desde aquela época para cá. Tem tanta gente casando errado aí. Bom, então é o seguinte. Em sua saída, Cã roubou aquelas roupas de Noé, seu pai, as levou e escondeu aos seus irmãos. Cã, que é Cã, né, que em hebraico se pronuncia Cã, gerou Cush, seu primeiro filho. Cush é o pai dos egípcios, tá? Se vocês perceberem ao longo da história. Tem o canal Observatório 7. Lá no Observatório 7, ele faz um estudo de todas as civilizações, inclusive aqui da América. Vocês procuram lá, Observatório 7, entra no canal, e entra no meu também, né? Eu estou fazendo a propaganda dos outros. Para vocês verem de onde vem cada um dos povos antigos, tá? Ele junta arqueologia, antropologia, história, Bíblia, ele junta tudo ali num vídeo bem legal, resumo das histórias dos povos. As vestes em segredo estiveram com Cush por muitos dias, né? Então ele roubou de Noé, passou para Cush, e Cush também as escondeu dos seus filhos e irmãos, e quando Cush tinha gerado a Nimrod, deu-lhe as vestes, pois o amava. Nimrod cresceu, e quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu as peças de vestuário. E Nimrod tornou-se forte. Quando ele colocou as vestes, Deus lhe deu poder e força, e ele era um caçador poderoso na terra, e sim, era caçador poderoso em campo, e ele caçava os animais, e edificou altares, e ofereceu os animais diante do Senhor. Então, aí entrou um pouco de autoconfiança, né? Aquele estado de ânimo em que a pessoa se sente confiante, né? Mas Nimrod não era um homem fiel a Deus, ele estava só em uma boa época da sua vida. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Servir a Deus apenas por interesse. E aí o Nimrod, ele vai usar as técnicas de caça, né? Para fazer guerra e conquistar e fazer reinos, tá? E Nimrod fortaleceu-se, se levantou entre os irmãos, seus irmãos, e lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. Acabei de falar, né? E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, e Deus o fez prosperar frequentemente em suas batalhas e reinou sobre a terra. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando o homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles: como Deus fez com Nimrod, que era um poderoso caçador da terra, e que prevaleceu as nossas batalhas, que intentaram contra seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim que Deus possa fortalecer e nos livrar este dia, né? Então,
os irmãos de Nimrod tinham inimigos, né? E ele conseguiu dominá-los. E quando Nimrod tinha 40 anos de idade, na época houve uma guerra entre os seus irmãos e os filhos de Jafé. Vocês vão ver, é que não dá para ler tudo, que houve uma distribuição de terra depois que Cã, Sem e Jafé saíram da arca, e as terras que Noé distribuiu para os 3 filhos, não foi obedecido à distribuição. E a terra de Canaã foi invadida. Ela já era para ficar, com 100. E ela foi invadida por Cã. E aí já começou, porque já tinha uma preparação de quais terras deveriam ser para cada um, e aí houve já uma invasão, aí começou já uma coisa já desequilibrada nessa época, tá? Por causa de terras, de posses, né? Domínios. Aí começa sem terra, então. Aí que começa os sem terra, por aí. E não era sem terra, não. Cada um tinha uma porção. Noé distribuiu as porções entre... Mas só que eles queriam ambição, porque acho que a terra de Canaã era mais bonita, que tinha campinas e tal. Então, acho que era mais cobiçada e ele acabou invadindo. De modo que eles estavam em poder de seus inimigos. E Nimrod saiu na época e ele reuniu todos os filhos de Cush e suas famílias. Cerca de 460 homens, ele contratou também alguns de seus amigos e conhecidos, cerca de 80 homens, e deu-lhes salário e foi com eles para a batalha. Quando estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele, né? Só fez um discurso assim, bem... Fortalecer o coração numa guerra, normalmente é fazer um discurso de coragem, né? Ele lhes disse: não tenhais medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. E todos os homens que se lhe juntaram foram cerca de 500, né? 460 com mais 80, né? 540, né? Arredondar a conta aí. E levantou contra seus inimigos, os destruíram, subjugaram, e Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. Então, uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod e a seus irmãos. E Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele, e retornou e voltou para casa. E quando Nimrod voltou da batalha, jubilante de alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazer um rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre a sua cabeça. E pôs sobre seus súditos e pessoas, príncipes, juízes, governantes, como é o costume entre reis. E colocou o filho de Terá, Naor, por príncipe do seu exército, e levou acima de todos seus príncipes. E reinou de acordo com o desejo de seu coração, depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor. Ele tomou o conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio, e eles fizeram. E eles encontraram um vale a leste e construíram uma grande e extensa cidade. O Nimrod da cidade, o nome da cidade que ele construiu de Sinar, ou Sinear. Tá? Conforme o livro de Daniel, ou qualquer outro livro, vai ter o E aí, Sinear ou Sinar. Pois o Senhor tinha veemente abalado seus inimigos e o destruiu. E Nimrod habitou em Sinar e reinou de forma segura. E ele lutou com seus inimigos, subjugou, prosperou em todas as suas batalhas, e o reino se tornou muito grande. Você vê que o escritor está repetindo isso aí, né? Tentar mostrar um pouco da exaltação do Nimrod. E todas as nações e línguas ouviram falar de sua fama e juntaram-se a ele e inclinaram-se para a terra. E eles trouxeram a oferta e ele se tornou seu senhor e rei. E todos eles moravam com ele na cidade de Sinar. E Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé. Eles estavam todos sob o seu poder e conselho. Então, aí, novamente, uma outra contradição do mandamento de Noé, né, que eles tinham que dividir as terras, aí eles se concentraram e elegeram um líder que não era o Sem, né? Segundo a profecia, o Sem era o mais velho, né? Acho que o Cão era mais novo e vinha o Jafé como no meio. Então, aí começaram invertendo tudo, né? Inverteram o rei, território, e inverteram o rei, né? Bom, e eles já estavam todos sob seu poder e conselho. E toda a terra tinha uma só língua, mas Nimrod não permaneceu nos caminhos do Senhor. Ele foi mais perverso que todos os homens que foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias, né? Então ele está fazendo aí uma competição com Caim, né? Porque Caim foi o mais perverso antes do dilúvio, né? Pelo que se pode entender. E aí Nimrod, depois do dilúvio, está sendo mais perverso. E fez deuses de madeira e pedra, ele se inclinou para ele, se rebelou contra o Senhor.
e ensinou a todos os seus súditos e os povos da terra os maus caminhos, e Mardom, seu filho, era o mais perverso que seu pai. Aí começou aquela história da idolatria, né? Fazer deuses, né, para poder enganar o povo e conseguir manobrar. E todo aquele que ouviu os atos de Mardom, filho de Nimrod, dizia sobre ele: dos ímpios maldade sairá. Portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo: desde o ímpio maldade sairá. E era corrente ouvido nas palavras dos homens nesse tempo. Terá, o filho de Naor, príncipe do exército de Nimrod, era naqueles dias muito grande à vista do rei. Vocês viram que eu li antes lá, que o Terá saiu lá, né, da terra. Vai ver que esse episódio aqui é antes dele tomar a decisão de sair dessa terra. Muito grande à vista do rei e seus filhos. E o rei e os príncipes mamavam, e elevou muito alto. Aqui eu não quebrei aqui o versículo 50, tenho que quebrar aqui, por isso que aparece 50 aqui. E tomou Terá uma mulher, e o seu nome era Antelo, a filha de Cornebo. E a mulher de Terá concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. 51. Terá tinha 70 anos de idade, quando ele gerou... aqui não sei o que é. E Terá chamou seu nome, seu filho, que nasceu com ela, de Abraão, pois o rei havia levado naqueles dias e honrá-lo acima de todos os príncipes que estavam com ele. Aqui deve ter faltado algum... Eu andei apagando para poder colocar os versículos em ordem. Deve ter faltado aqui um nome, né? Gerou com Abraão, deve ter gerado duas pessoas ao mesmo tempo.